falar sobre um assunto que ainda gera tanta discussão, tanta polêmica, e ainda é coberta de tantos mitos, tantas inverdades, né, tantas histórias e tanto desconhecimento, né, que é o desarmamento. Né. Sabe, sou autor, junto com o Flávio Quintela, do livro Mentiram para Mim sobre desarmamento, e esse livro é fruto aí, de 20 anos de estudo e pesquisas que eu faço sobre esse assunto. Né. Eu comecei lá em 1995, na realidade eu comecei em 86, eu tinha 16 anos, e eu li um editorial de uma revista que falava sobre esse assunto, né, e isso me despertou. Naquela época eu sempre gostei de armas de fogo, e alguns anos mais tarde, 10 anos depois, eu acabei me envolvendo mais quando começou a se falar realmente em desarmamento no Brasil, criminalizar porte de arma, criminalizar posse de armas. Né? Tem duas mentiras que eu gosto muito, que eu gosto, é estranho, mas né, que eu prefiro comentar, vamos dizer assim. Né? E uma delas, que é a mãe de todas as outras mentiras, é que o governo quer o seu bem quando ele propõe que você se desarme, ou quando ele obriga que você se desarme. Esse, para mim, é a mentira fundamental, né? A mentira que faz surgir todas as outras mentiras que a gente ouviu e continua ouvindo nesses últimos 20 anos. Né? E para surpresa de algumas pessoas, né, o desarmamento não é novo no Brasil. Na realidade, né, tanto quanto o intervencionismo, né, o desarmamento do Brasil ele vem desde a época da nossa colonização. Né? Essa pistola aqui, né, a pistola de pederneira, né, carregada pela boca, era uma das grandes preocupações de Portugal, veja bem. Né? Não só essa, como as espingardas também. Né? Então, fabricar, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, fabricar uma arma dessa sem autorização de Portugal, né, sem autorização do governo, você podia ser apenado com a morte. Né? Era uma das penas aplicadas para quem simplesmente fabricava uma arma de fogo sem autorização no solo brasileiro. Né? E por que isso acontecia? Né? Tinha muita saída de banco, tinha muito sequestro, relâmpago, né? Assalto nos semáforos do Brasil. Né? É óbvio que não. Era simplesmente uma questão de controle social. Né? Não era interessante para a corte portuguesa deixar que as armas circulassem livremente nos seus colonizados. Né? Isso não acontecia só no Brasil, isso acontecia em qualquer colônia de qualquer outro país. Isso se estende até o Império. Né? Quando chega no Império, cai essa restrição de fabricação, as armas se propagam pelo Brasil. Né? Aliás, nós tivemos armeiros maravilhosos no Brasil, principalmente na época do Pedro I e do Pedro II. Armas essas que eram dos nossos imperadores e até hoje estão fora do Brasil, porque foram compradas por colecionadores americanos e europeus. Para vocês terem a ideia, a cabeça desse país, na década de 90, né, 8 armas de Dom Pedro I foram colocadas a leilão na Inglaterra. Né, e o governo brasileiro não autorizou que essas armas fossem compradas por brasileiros. Isso é sério. Então, havia um colecionador em São Paulo, um mega colecionador, que queria trazer de volta essas armas, inclusive fazer a doação depois para algum museu, e ele foi impedido pelo nosso governo. Então as armas de Dom Pedro hoje estão na Europa e Estados Unidos exatamente por conta de mais essa restrição completamente absurda. Né? Mas na época de Dom Pedro também havia restrições. Quais eram os dois únicos grupos que não podiam possuir armas de fogo? Negros e índios. Mais uma vez, porque a gente sabe que índio é ladrão, índio rouba no farol, né? Negro também. É óbvio que não é isso. Né? A questão era, mais uma vez, controle social. Você não vai deixar que um grupo que você domina ou pretenda dominar tenha armas de fogo para lutar contra você. Né? Então essas eram as restrições. Chegamos então no Brasil República, né? Mais precisamente no primeiro governo do ditador Getúlio Vargas, né? Onde no finalzinho da década de 20, começo da década de 30, explodem dois movimentos muito fortes, né? Principalmente aqui no Nordeste, né? O cangaço, né? E o movimento... Sabe que tem como apagar só essa fileira aqui?
pessoal ver. Tá. E aí nós temos aqui, né, o coronelismo e o cangaço. Né? O coronelismo ele surge com são forças políticas locais, né, com muito poder econômico, né, extremamente ricos, com muito poder político na região, né, e esse poder político era mantido através do quê? A força, né, que era né, era mantido através da jagunçada. Né? E os jagunços, embora hoje, somente fora, não sei exatamente aqui na Bahia, mas pelo menos fora da Bahia, eu sei que o jagunço ainda é um nome, quase uma palavra, quase um xingamento. Né? Ah, o coronel que seu jagunço. Não é nada disso. Né? O jagunço não era nada menos, nada mais do que um soldado particular, um soldado privado. Então isso era uma tropa privada montada pelos coronéis, tinha muito dinheiro, não havia nenhum tipo de restrição a armamento para os civis, mandavam trazer da Europa, um armamento muitas vezes mais moderno até do que das forças policiais e das forças militares. E isso desagradava extremamente, né, ao democrático Getúlio Vargas, né, que não queria dividir o poder com ninguém, né, ele era extremamente centralizador, e ele decide acabar com o movimento coronelista aqui no Nordeste. Ao mesmo tempo surge o cangaço, que era o grande terror aí dos coronéis, né, o grande inimigo dos coronéis, que invadiam fazendas, roubavam, matavam, etc. E aí o que o Getúlio Vargas percebe? Pô, vamos inventar uma história para desarmar esse pessoal. Se ele tentasse desarmar na força, seria uma verdadeira guerra, né? Literalmente uma guerra. Então o que ele diz? Olha só se vocês já não viram isso há muito pouco tempo atrás. Olha pessoal, tá vendo o Lampião? Você sabe onde eles conseguem essas armas que eles usam? Né? Suas peretas, suas Lugers, os seus fuzis Mauser. Ele consegue roubando dos fazendeiros. Então ele invade as fazendas, rouba o armamento, e com esse armamento ele rouba mais fazendas, consegue mais armas. Precisamos acabar com o ciclo desse armamento circulando. Então, senhores coronéis, por favor, entreguem suas armas. Desarmem o sertão, que aí você vai estar acabando ou criando um enorme problema para Lampião, que não vai ter mais aonde comprar, conseguir armamento. Uma enorme piada, sabemos disso, né? Mas assim foi feito. Alguns acreditaram no desarmamento, outros não. Um dos maiores exemplos de governantes que não aceitaram o desarmamento foi o prefeito de Mossoró. Né? Mossoró teve a cidade, porque Lampião era um cara bacana, assim, ele chegava na cidade e falou, me dá 400 contos de réis. E aí eu não vou invadir sua cidade. Ele dava uma escolha. Né? Obviamente a maioria pagava, né? Até porque não tinha força bélica para enfrentar o bando de Lampião. O prefeito Bernardes faz diferente. Ele convoca a população, retira as mulheres e as crianças da cidade, né? Convoca todo homem adulto e dá um fuzil para cada um. Distribui em várias trincheiras, essa aqui era uma das frentes de combate, por toda a cidade, usando as 5 igrejas, né, as torres das igrejas, e diz para o Lampião, venha. E Lampião foi. E do jeito que veio, voltou. Né? Levou uma chuva de bala, perdeu um dos seus principais cangaceiros, né, que era o Jararaca, né, que é baleado e acaba morrendo, tem mais 3 ou 4 feridos, e nunca mais ele passa perto de Mossoró. Né? Por quê? Porque ele sabia que ali ele enfrentaria resistência, né? Ele teria reação da população armada e, portanto, não valia a pena para ele esse enfrentamento. E aí ele vai atacar outras cidades que haviam sido realmente desarmadas pela polícia, pelas forças governamentais. Um dos coronéis que caiu nesse ponto foi Horácio de Matos, coronel baiano, muito poderoso na época, tão poderoso quanto querido. Né? Ele era uma pessoa extremamente querida. E esse era um cara que incomodava Getúlio Vargas de uma forma bastante peculiar, exatamente pelo poder político que ele tinha na Bahia e até mesmo fora da Bahia. Mas o coronel era um pacifista, né? Ele acreditava na pacificação do sertão nordestino. E o que ele faz? Pô, legal, né? Vocês querem, vamos desarmar, então é isso que vocês querem, vai melhorar? Ele fala, poxa, que bacana, eu também sou um cara da paz e eu aceito ser desarmado. Tem um vídeo no YouTube, se vocês procurarem, vocês vão ver a declaração de um amigo dele que é vivo ainda até hoje, ele conta isso
uma riqueza de detalhes fantástica, né? E todo mundo dizia para ele, coronel, não faz isso, se você vai ser traído, não faz isso. Não, eu vou fazer, imagina, isso é uma campanha de paz, né? E assim ele fez. Ele entregou nada menos que 35 mil armas de fogo. Você imagina, isso foi em 1928, se não me engano, né? Ele entrega 35 mil armas de fogo que eram dos seus recursos. Coloca o carregamento nos trens que foram mandados para Salvador. Quando ele coloca o último carregamento de armas, né, o último, embarcou o último, fechou o trem andou, ele é preso pelas forças federais. A população e os seus jagunços desarmados só puderam acompanhá-lo até a saída da cidade, porque eles não podiam fazer nada. Chovem pedidos de soltura para ele, né, do Brasil inteiro, muita pressão, né? Como eu disse, ele tinha muito poder, era uma pessoa muito querida. Então o governo federal, né, de Getúlio Vargas, pressionado, né, diz, tá bom, você pode sair, só que você não pode sair de Salvador. Tá bom, um dia ele está passeando pelas ruas de Salvador, com sua filhinha de 6 anos, e recebe 3 tiros de um guarda, né, de um policial, que também foi assassinado depois, óbvio, para queima de avião. Então tá aí, né, uma pessoa que acreditou no desarmamento como objetivo de paz, como objetivo de não violência, né, da cultura da paz, e acabou, obviamente, assassinado por conta dessa credibilidade que ele deu ao desarmamento. Lampião, por outro lado, lembram, ele que seria o maior, ele teria problemas, né, para conseguir o seu armamento. Obviamente, não teve nenhum problema quanto a isso, né? E esse trecho está descrito aqui no livro da Maria Cristina Mata Machado, e ele diz o seguinte: em Buzeiro, ele se encontrou com o senhor José Batista, notando nele semelhança com o então Major Estado, cercou de gentilezas. Lampião estava muito grato a uma atitude tomada pelo Major Tábua, que determinara o desarmamento geral dos sertanejos, vendo aí talvez uma solução para o fim do cangaço. Lampião agradeceu a bondosa colaboração que lhe foi prestada, porque poderia agir mais à vontade no sertão. Óbvio, e é exatamente o que a gente está vivendo hoje com o desarmamento, né? O desarmamento trouxe ao criminoso, né, uma simbologia de rendição. Essas campanhas que a gente cansou de ver, né, de aposentado entregando garrucha velha, né, viúva entregando a arma que foi do marido, pô, legal, né? Só que tem coisas que a gente tem que ver com os olhos do criminoso. Então, nos olhos do criminoso, o que ele está vendo ali é uma deposição de armas, né? É uma rendição. Opa, a sociedade está se rendendo a mim. E o que é melhor ainda, está se colocando totalmente na mão do governo, na mão do Estado. Uma pessoa, quando é convencida a entregar sua arma, né, ela está dizendo para o Estado: está aqui, eu me rendo ao próprio Estado. A partir de agora, a minha vida, o meu patrimônio, a segurança da minha família está na sua mão, está na mão do Estado. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Isso é extremamente perigoso para a liberdade. A verdade é essa. E óbvio, não acaba por aí. Chegamos em 32, Revolução Constitucionalista contra as forças de, mais uma vez, de Getúlio Vargas, né? E basicamente as tropas foram formadas, né, pela Força Pública de São Paulo, né, a Polícia Militar de São Paulo, e cidadãos que, com suas próprias armas, isso aqui é um centro de mobilização, né, com suas próprias armas foram lutar contra Getúlio Vargas. Até então não havia praticamente nenhuma restrição a calibres e tipos de armamento. A Polícia Paulista, ela possuía metralhadoras, ela possuía artilharia, né, canhões, ela possuía carros blindados e ela possuía inclusive aviação de guerra, né? Para que a Polícia de São Paulo usava um avião de combate, ninguém faz a menor ideia. Mas eles podiam ter e eles tinham, né? E isso foi o fator principal que esses soldados puderam enfrentar as tropas federais durante um bom tempo. Obviamente que eles foram massacrados, né, foram derrotados, não tinham mais armamento, acabou a munição, né, ficaram cercados, não conseguiam receber suprimentos, e aí se renderam. Mas Getúlio Vargas aprendeu mais uma lição, né, que não é nem um pouco interessante para um poder central, para um poder autoritário, né, principalmente um governante autoritário,
que a polícia e os cidadãos tenham todo e qualquer tipo de acesso às armas de fogo. A partir daí, em 1934, ele baixa um decreto-lei, que hoje, para quem é atirador, conhece, atirador, colecionador de armas, conhece muito bem, que é o R-105, que é um documento, que é uma norma que diz que você, como cidadão, não pode ter um fuzil, não pode ter uma metralhadora, né? O revólver e a pistola tem que ser até determinados calibres. Restrição essa que vale também para a polícia. Hoje, os órgãos policiais do Brasil, para comprarem calibres restritos, né, o fuzil, armas automáticas, ele tem que pedir autorização para o Exército. E mesmo assim, ele tem uma quantidade limite de armamento. Então, se ele tem, por exemplo, 100 mil soldados, ele pode ter 120 mil armas. Ele não pode passar disso. Para aumentar, para comprar armas novas, ele tem que se desfazer daquelas velhas, né, para comprar armamento novo. Exatamente por conta desses combates. Né? Não é interessante ao governo central, que quer se manter no poder a qualquer custo, deixar que as armas circulem livremente. Né? Então a ideia de que hoje assim, o cidadão não pode ter um fuzil porque o fuzil é muito perigoso, isso é bobagem. Né? Isso é invencionice. Na verdade, ele não pode ter exatamente por conta disso. Obama, né? Obama. Cada crime mais chocante que acontece nos Estados Unidos, veio Obama e disse assim, não, precisamos acabar com os fuzis. Né? Pô, não, fuzil não pode, fuzil não quero, fuzil não deixo. Né? O cara pode ter matado com martelo, mas ele quer acabar com o fuzil. É uma coisa impressionante. Tanto é que aquele massacre de Aurora, né, no cinema de Aurora, o maluco lá entrou com um fuzil, né, e com uma espingarda. Né? O fuzil, ele utilizava um carregador duplo, sem cartuchos, né, que é um negócio que dá mais problema que sobra. Né? E o negócio parou de funcionar na hora que ele começou a atirar, deu 2, 3 tiros, quando ele parou, ele jogou de lado, e quando ele começou a usar a espingarda, matou mais tantas pessoas. Imediatamente Obama veio e disse, temos que acabar com os fuzis. Né? Por que isso? Porque para o americano, o fuzil é um símbolo de liberdade. É um símbolo de liberdade. É um símbolo de que ele não vai ser dominado. Né? É um símbolo de que a população tem capacidade, né, para enfrentar, inclusive, um inimigo interno. E a segunda emenda americana foi criada exatamente por conta disso. Né? Ou seja, todo americano pode ter e usar armas de fogo para se defender de inimigos externos e inimigos internos, inclusive a possibilidade de chegar ao poder um déspota, um ditador. Né? E Obama tem essa visão socialista de que o poder tem que estar apenas e tão somente na mão do Estado. Né? Por isso ele ataca inicialmente os fuzis. Com certeza isso aí depois vai um efeito salame, como foi no Brasil, e ele vai continuar, dificilmente vai conseguir, mas tenta, a todo momento, podem perceber. Né? Chegamos então no que eu chamo de desarmamento moderno no Brasil. Né? Fernando Henrique Cardoso assume na década de 90 e traz para o Brasil, pelas mãos da ONU, né, algumas diretrizes que formam o primeiro plano nacional de direitos humanos. Né? Ele faz o primeiro plano nacional de direitos humanos. Entre outras coisas, né, está lá o desarmamento ou a restrição de armas de fogo à população brasileira. Em 96 ele aprova esse plano de governo, em 97 ele cria uma lei que torna crime, né, o porte ilegal de armas. Até então era uma simples contravenção penal, né, e passa a ser crime em 97. Qual a justificativa? Bom, tem muita gente sendo assassinada com armas de fogo, então, obviamente, se eu tirar a arma de fogo, né, essas pessoas param de ser assassinadas, como se um bandido fosse obedecer qualquer tipo de lei. Né? Obviamente que isso era uma simples desculpa. Né? Alguns anos depois, o que acontece com a criminalidade violenta, principalmente os homicídios, continuam crescendo. E aí o governo, que a gente sabe que é sempre muito inteligente, diz o quê? O desarmamento não funcionou. Então nós precisamos mais desarmamento. Óbvio. Então não é que o desarmamento não funciona, é que foi pouco. Então nós temos que ampliar. Né? A partir daí eles decidem proibir a venda e o porte de armas de fogo no Brasil. Né? Chegamos então na era Lula, né, que resolve
criar o chamado Estatuto do Desarmamento. O que aconteceu? É você? Pau! Agora! Bicho leque é fogo. Ele resolve criar o Plano Nacional de Direitos Humanos número 2, que nada mais foi do que a continuação do que Fernando Henrique já tinha feito, né? Fernando Henrique, esse político de extrema direita que nós temos no Brasil, né? Liberal, né? E Lula cria então, começa a ser discutido o chamado Estatuto do Desarmamento, que está vigorando até hoje, né? Na realidade, eles pegaram todas as leis que existiam em tramitação no Congresso, todas obviamente que pediam mais restrições, juntaram tudo, né? E aprovaram o Estatuto do Desarmamento, com a ideia de acabar de vez com o comércio legal de armas de fogo e proibir de vez o cidadão de possuir armas de fogo. A ideia não foi tão bem aceita quanto eles imaginavam dentro do Congresso, né? Vários deputados colocaram contra a simples proibição, né? Pelas vias deles. Não, isso aí eu não vou fazer porque aí é demais. Há muitos anos eles faziam pesquisas, vocês devem lembrar, principalmente os mais velhinhos, tem poucos aqui, mas vocês devem lembrar da década de 90, final da década de 90, as pesquisas que saíam, são assim, 85% da população é a favor do desarmamento, 95% da população quer a proibição da venda de armas, né? Principalmente do Datafolha, né? O Datafolha, né? Que é melhor. Lançava, quase uma vez por mês saía uma notícia dessa. O problema é que esse pessoal, ele mente tanto que eles acabam acreditando na própria mentira, né? Eu cheguei a acompanhar uma pesquisa dessa em loco, né, junto com um pesquisador, e era mais ou menos assim que funcionava. Eles pegavam, me digam o nome de um bairro violento aqui. Justo da Paz? Salvador inteira. Né? Então, bairro da Paz. Chega lá no bairro da Paz, o rapazinho lá, o pesquisador, né? Aí eles olham assim, pega aquela senhorinha que está sentada, com cara de triste na beira do barraco, assim, tudo bem com a senhora? Qual o nome da senhora? Maria. Ô, dona Maria, nós vamos fazer uma pesquisa sobre violência, né? A senhora já foi vítima da violência? Né? Como se a violência fosse um ente, né? Que sai do chão e fala, eu sou a violência, né? Que aliás depois eu vou falar sobre o uso da palavra violência, por que ela é usada. E aí, a senhora já foi? Já, que tem muita violência por todo lado. A senhora já viu ou sabe de alguém, ou tem algum parente que já foi vítima de arma de fogo, né? Aí sai da violência, é a arma de fogo que sai sozinha atirando os outros, né? Já foi vítima de arma de fogo, mataram meu sobrinho, coitadinho, 15 tiros, né? Trabalhava na boca ali, não fazia nada mal pra ninguém, né? Traficava uma droguinha, mas não fazia mal pra ninguém, mas mataram ele com 15 tiros, né? A gente ficou abaladíssimo, muito triste, o irmão dele minha irmã quase morreu, fala, nossa, que coisa. E a senhora é contra ou a favor do desarmamento? Puta que pariu. Só se a velhinha fosse uma psicopata, ela fala, não, eu quero todo mundo armado, eu quero que mate tudo isso aí, ó. Com isso, eles induziam a pessoa a pensar o quê? Né? Que eles estariam desarmando o bandido, não o cidadão. Quem mata e não quem morre. Então, na cabeça das pessoas naquele momento, quando se falava em desarmamento, era, desarmamento é desarmar quem está matando. Ou seja, é desarmar os criminosos. Né? Óbvio, né, que nunca foi isso. Questão da palavra violência. Né? Vocês perceberam que vocês, em todas as manchetes, é sempre assim, o Brasil é recordista em violência. A violência no Brasil faz tantas vítimas. O Brasil tem um sério problema de violência. O problema é a violência. O que é violência? O que é violência? É um ato violento, um ato contra alguém, um ato. Mas é sempre ruim. Se um policial prende um criminoso, algema, joga no camburão, né? Coitado, sempre tropeça, bate o nariz no chão. Regra, né? Ou raça pra tropeçar é bandido, né? Pode ver. Você olha, meu Deus, caiu da escada. Né? E aí, tirando essa parte da escada, mas assim, quando ele é preso, isso é um ato violento da polícia? Lógico que é. Mas é um ato justificado e necessário. Quando um cidadão reage contra um criminoso e atira nesse criminoso, é violência? É violência, mas não é crime. O problema do Brasil não é violência, o problema do Brasil é crime, criminalidade.
E por que eles usam a palavra violência? Porque ao usar a palavra violência, eles vão equiparar o policial que prende um criminoso, um cidadão que dentro da sua casa se defende e mata um criminoso, ao próprio criminoso. Ou seja, aquela ideia de que não existe diferença. Vocês devem estar cansados de ouvir, né? Não, esse negócio de cidadão de bem não existe, tudo é relativo. Né? Como é que eu. Maria do Rosário adora essa. Né? Como é que você define cidadão de bem? Ele falou, antítese de você. É sério, eu já falei isso pra ela. E ela fez, o que é isso? O que é isso? Mas o uso da palavra violência é exatamente para isso, né? Para você criar, né? ou ampliar essa ideia de que tudo é relativo. Não existe certo nem errado, não existe bom nem mal, né? O bandido é tão vítima ou mais vítima do que a sua própria vítima, que na realidade a vítima é culpada pelo bandido, né? E aquela ideia de, foi roubado porque ostentou um relógio, né? Foi roubado porque, também comprou um carro importado lá em Salvador, ficou ostentando, né? Aquela oi? Justiça social, né? Não é roubo, é expropriação, né? E é exatamente por conta disso que a gente chega nesses níveis de criminalidade, mas não parou por aí. E aí, voltando aqui ao Lulinha, presidente de vocês, mais ou menos. Bom, mas vamos lá. O que acontece aí é que não havia um consenso dentro do Congresso para se realmente proibir. Como haviam aquelas pesquisas fajutas, eles decidem fazer o quê? Referendo. Não tem problema. Né? A gente faz um referendo, a gente vai ganhar assim, disparado, 90%, né? Fácil. E aí, aí ninguém vai poder falar nada. Imagina, você desarmar com a anuência de um referendo, a população quis. Como é que você discute o que a população quis? Né? E aí eles resolvem fazer o referendo. Quando foi aprovado, antes de ser aprovado na realidade o referendo e começar a campanha oficial, começaram a pipocar os debates, né, pelo Brasil todo, em universidades, rádio e televisão, né, em jornais, escolas, né, e eu participei de vários. Né, aliás, a gente tinha pouquíssimos debatedores no Brasil. Né, normalmente era eu, o coronel Alberto Fraga, o falecido coronel Biratã de São Paulo, o Fleury, né, alguns outros poucos pelo Brasil todo. E o que acontecia é o seguinte, né, a gente entrava sempre como vilão nos debates e saía aplaudido. Né. Teve um debate que foi no Sindicato dos Servidores da Educação do Estado de São Paulo, o sindicato controlado pela CUT. Né. O meu debate foi com o Luiz Eduardo Nihal, do PT, né, ou seja, eu fui debater na casa do cara, né, foi no litoral de São Paulo, uma cidade chamada Itanhaém. Né. Eu cheguei lá com o meu assessor de imprensa, que era o Hélio Perazzolo, né. Nós entramos pelo fundo para uma salinha reservada para a gente antes de começar o debate. O Hélio virou para mim e falou, Bena, eu vou dar uma olhadinha lá fora, como é que estão as coisas. Bom, ele saiu, do jeito que ele saiu, ele voltou, de ré, assim. Ele falou, Bena, vamos embora. Você tá louco, velho? Como assim vambora? Eu falei, não, vambora, você vai apanhar, cara. Você vai apanhar. Porra, pensa, o Partido Comunista inteiro aí. E era verdade. Né? Então, assim, a plateia era basicamente velhinhas, aposentadas, né? Velhinhos e comunistas. Né? Então, assim, cara, com camiseta de Guevara, bandeira da União Soviética, bandeira do PT. Né? Pô, tinha um diretor do sindicato, um negão desse tamanho, bicho, de saia, né? Batom e tal. Então, pô, você imagina, não podia ser um ambiente pior pra gente, né? Óbvio isso. Né? E ainda mais debatendo contra o Luiz Eduardo Nihal, que era um ícone do PT em São Paulo e no Brasil todo. Né? E é engraçado que assim, né? No Brasil, eu sempre encontrava no Brasil o cara anda de Armani, colégio, sapato tipo um alemão brilhante. Né? Pô, o cara vai nos debates, parece um mendigo. Né? Pega um terninho, sério, sem brincadeira não, terninho surrado, um cinto todo detonado, um sapato sujo, né? Porque não faz a barba, para passar aquela imagem de povão, tá impressionante. Mas começa o debate, né? Quase 4 horas de debate. Pô, ele tomou um couro, né? Que nunca mais debateu com ninguém depois daquilo. E o debate demorou muito, eu muito nervoso, estava começando ainda, eu bebi muita água, eu bebi umas 8 garrafinhas de água, eu estou de golinho agora. E eu estava explodindo para o banheiro, né? Explodindo.
acabou o debate, graças a Deus, ele abandonou o debate. Ele saiu pela porta e eu corri pro banheiro. Né? Corri pro banheiro, beleza, agora tô saindo. Quando eu saio, tem umas 20, 30 velhinhas na porta, assim. Eu falei, puta que pariu. Eu falei, vou tomar um cacete dessas velhinhas agora. Já fiquei imaginando bengalada, guarda-chuva, dentadura grudada no pescoço. E as velhinhas estavam lá para pedir autógrafo. Pela primeira vez na vida, eu daria um autógrafo. E naquele dia, eu falei, porra, a gente vai ganhar esse negócio. A gente vai ganhar esse referendo. E isso acontecia em todos os lugares que a gente ia debater. Né? E por que acontecia? Né? Que a gente era bom pra caramba. A gente era massa. Era isso mesmo, a gente era bom pra caramba. Brincadeira, não era isso. É que os caras eram muito fracos. A verdade é que tudo que eles falaram até aquele momento era mentira. E qualquer pessoa que contestava e mostrava para as pessoas que eles estavam mentindo, isso ficava absolutamente claro. Só que eles também perceberam isso, né? Que eles tinham chance de perder o referendo. Naquele momento eles já perceberam. Por quê? Porque eles esqueceram um pequeno detalhe. A partir do momento que um referendo é uma eleição, os dois lados têm canais e locais e tempos iguais para defender a sua tese. Ou seja, a partir daquele momento a gente teria voz, coisa que nós nunca tivemos. A imprensa sempre foi absolutamente fechada a nós. A partir daquele momento a gente poderia levar informação para o Brasil inteiro, por rádio, televisão, jornais, etc. E eles perceberam isso também, perceberam a besteira que eles tinham feito. Aí pegaram, chamaram lá como é que chama aquele político alagoano, um exemplo de probidade, de honestidade, Renan Calheiros, né, chamaram Renan Calheiros, que era senador, já era presidente do Senado, foram ao Supremo Tribunal Eleitoral e convenceram o Supremo Tribunal Eleitoral que aquilo era uma eleição, mas não era uma eleição em primeiro turno, era como se fosse uma eleição em segundo turno. Eram só dois candidatos, duas teses. E aí eles cortaram pela metade. O que era para ser feito durante 40 dias, virou 20. O que era para ser 20 minutos por dia em rádio e televisão, virou 10. Exatamente na tentativa de manter a população ainda imersa na mentira que eles tinham contado durante tantos anos. Obviamente não funcionou. E em 2005, né, pela primeira vez em 12 anos, o PT perdeu uma eleição nacional. Né? É verdade, foi isso. Aliás, dois grandes derrotados. Né? Foi o Partido dos Trabalhadores e a Rede Globo. Né? Pela primeira vez na vida, em 40 anos, que a Rede Globo não conseguiu emplacar uma coisa. Imagina o que é isso. A primeira, nunca na história da Rede Globo, ela tirou o presidente, ela pôs presidente, ela fez tudo o que ela quis nesse país. Né? Todas as teses que ela abraçou, ela conquistou. Né? Essa aqui ela perdeu também. Né? Isso aqui foi no dia da vitória, muitos anos atrás, muitos quilos a menos, cabelo também, não tinha mais, e não tinha brancanos ainda. Esse aqui era meu assessor de imprensa, o Hélio, minha esposa, minha filha, pequenininha ainda. E nesse dia, a gente falou, muita gente pensou assim, bom, agora está resolvido, a população já votou, a população já decidiu, acabou, isso não pode ser mais discutido. É óbvio que isso é um tremendo engano, né? Porque para esse pessoal o voto só vale quando é para ele, né? Quando a tese é dele. Senão não vale nada. Aí começou aquela história, não, a população votou enganada, a população estava revoltada com o mensalão e votou não, na realidade, ao governo e não à tese, a população não foi bem informada. Aí eles inverteram ao ponto de, né, em 2006, ou seja, alguns meses só depois do referendo, um amigo meu de Brasília me liga, né, da Polícia Federal, e fala assim, Benê, corre amanhã para o Ministério da Justiça, que vai ter uma audiência pública, né, sobre a questão do desarmamento, e obviamente só chamaram os desarmamentistas, né, que chamaram o Barril, chamaram o Sul da Paz, chamaram o Rede Desarma Brasil, né, e não chamaram nenhum de nós. Né. Mas, como era uma audiência pública, né, peguei eu, chamei o Coronel Paz de Livro, falei, Coronel, vamos para lá, eu tô com medo de não sair, pelo menos a gente ficar preso junto, né, fazer companhia. E vamos entrar nessa reunião. Chegamos lá, entramos, né, o pessoal do Barril conhecia a gente, o pessoal da Paz também, mas o ministro era novato, né,
Na realidade, ele era secretário de Justiça, né, o Eduardo Barreto, e ele assumiu interinamente com a saída do ministro Tomás Bastos. Né? Entrou esse rapaz novo, né, meio desconfortável ainda na situação, ele chegou atrasado na reunião, entrou correndo, né? Boa tarde, ó, já vou abrir essa reunião, né, explicando para que nós estamos aqui. A verdade é o seguinte: eles ganharam o referendo, venceram no referendo, mas nós não vamos deixar de desarmar a população brasileira. Aí o Rangel do Varril pulou, falou: ministro, acho que o senhor não conhece, daqui é o Coronel Paz de Lira, o professor Benê Barbosa, eles são contra o desarmamento. E o cara ficou absurdamente desconcertado, né? Mudou de cores várias vezes, tentou se explicar, né? Mas deixou claro, ali a gente já via o quanto democrático esse pessoal é. Ou seja, você ouvir de um ministro da Justiça, dentro de um Ministério da Justiça, uma reunião, uma audiência pública oficial de que ele não respeitaria a votação popular. Isso é de extrema gravidade. Isso em qualquer país do mundo seria o suficiente para o ministro cair na mesma hora. Mas na hora, você sair de lá e ir para casa, porque, né, saem todos os jornais. Mas estamos no Brasil, né? E a mídia, que é direitista, golpista, né, não publicou, obviamente, uma linha sobre isso. Chegamos então no governo da Dilma, mamãe Dilma, né, e surge o Plano Nacional de Direitos Humanos número 3, né, uma continuação do que já estava lá. E mais uma vez o desarmamento, né, como uma das diretrizes, a diretriz número 13, né, desse documento. O desarmamento da população, restrição de armas de fogo, acabar com a possibilidade de policial comprar arma particular, desarmar empresas. Criação na mão do Estado, que a gente percebe cada dia mais, acho que isso está muito óbvio. Mas, né, chegamos aí à segunda mentira que eu mais gosto, né? O desarmamento funcionou no Brasil. Reduziu a criminalidade violenta no Brasil. Evitou 160 mil mortes. Ou seja, eles não conseguem combinar. Então eles vêm com essa história, desonestidade gigantesca. Mas mais estatística, que eles são absolutamente craques nisso, já foi tão divulgada, vocês vão ver que eles não comprovam em nada, em nenhum tipo, o nexo causal. Eles não conseguem comprovar que foi o desarmamento que surtiu efeito. Até porque, se fosse, seriam os estados mais beneficiados pela lei, porque é onde ela mais restringiu e onde hoje tem menos armamento legal e onde houve o maior número de pessoas que acreditaram no governo e entregaram suas armas, no Nordeste. E é exatamente onde a criminalidade violenta explodiu. E cai outra tese também junto com essa, que a questão da criminalidade é uma simples questão socioeconômica, né? Ou seja, pessoas de baixa renda tendem a ser criminosas. Para mim isso é preconceito, não é tese, mas para eles é. E o Nordeste derrubou isso também, porque o Nordeste foi a região do Brasil que mais se desenvolveu economicamente nos últimos 10 anos. Né? Não importa o artifício do governo federal que fez isso, mas é verdade, foi a que mais se desenvolveu. E a criminalidade não caiu, muito pelo contrário, ela explodiu nos últimos anos. Esse aqui é o gráfico, né, dessa suposta queda. Né? Então você tem aqui. E o que eles dizem é o seguinte: ó, se isso continuasse crescendo como está, né, chegaria aqui, ó. Aí nós evitamos todas essas mortes aqui. Que é uma tremenda bobagem, como eu disse. Por quê? Primeiro que o que jogou isso aqui para baixo foi a queda dos homicídios em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os dois estados mais populosos do Brasil, quando ele tem uma redução real na taxa de homicídios, né, isso tem um impacto muito grande no país todo. E foi só isso. E não tem nenhuma relação com o desarmamento. Até porque, se fosse com o Estatuto de Desarmamento, o que nós teríamos? Olha, isso aqui é homicídios por armas de fogo. Tá? Esse aqui são os homicídios gerais. Né? Ora, se nós estamos falando de armas de fogo, como é que é possível que a queda ou as taxas tenham reduzido ou aumentado exatamente na mesma proporção do que nos homicídios gerais? Aqui tem faca, aqui tem pedaço de pau, aqui tem esganadura, aqui tem afogamento. Você teria uma diferença, você teria uma queda com armas de fogo e possivelmente um crescimento ou uma estabilização com armas de outro tipo. É mais uma mentira gigantesca, não houve
nada disso. Né? A própria Bahia, que foi uma das campeãs aí, né, nas campanhas de desarmamento, entrega voluntária, né, aqui não sai porte, aqui sai pouquíssimos registros de armas, já, né, após 10 anos, está aqui, ó, 400% de aumento no número de homicídios, 400%, isso é surreal, né, isso é surreal, não dá para acreditar nisso, né, mas o governo continua se dizendo que a criminalidade diminuiu graças ao Estatuto de Desarmamento, e que isso, para diminuir ainda mais, tem que desarmar mais ainda a população. O que eu disse, né, mais uma vez, a grande mentira, né, que o governo quer o nosso bem e por isso ele nos desarma. Nós vimos lá, desde 1500, a única utilização, né, do desarmamento foi para tão somente controle social. E isso continua sendo feito no Brasil. Só para efeito de comparação, né, vamos pegar aqui Brasil, homicídios no Brasil, homicídios nos Estados Unidos. Década de 80 é quando começa a crescer. Na verdade foi um crescimento, uma ocorrência mundial, né, que até hoje ninguém consegue muito explicar por que a década de 80 houve um crescimento na criminalidade violenta de quase todos os países do mundo, né, entre eles, óbvio, Brasil e Estados Unidos. O Brasil chega aqui a 11 homicídios por 100 mil habitantes, Estados Unidos chega ao patamar de 10,1 homicídios por 100 mil habitantes, que para eles já era assim, né, o fundo do poço. E cada país resolve fazer a sua política na redução desses homicídios. Os Estados Unidos escolhe a sistema político. O criminoso tem que ser preso, tem que ser punido com rigor, não pode sair da cadeia. Principalmente a partir da década de 90, né, o porte começa a ser liberado em praticamente todos os estados americanos. Né, o porte velado, né, ou seja, as pessoas tinham direito, né, e têm direito até hoje, de andar armadas. O que acontece com a criminalidade violenta? Isso aqui é homicídio. Caíram todos os crimes violentos caíram nos Estados Unidos, principalmente o estupro, né? Desarme. O Brasil escolhe o inverso. Temos que desarmar a população, cadeia não resolve o problema, construir escolas não construem cadeias, né? Bandido é vítima da sociedade, portanto ele não é responsável pelos seus atos e por isso ele não pode ser. Cadeia foi feita para ressocializar. Está aqui o resultado. Uma taxa de 30 homicídios por 100 mil habitantes, uma das mais altas do mundo. Hoje, em números absolutos, o Brasil é campeão de homicídios no mundo. Nenhum país do mundo se mata tanto quanto no Brasil, por conta exatamente de uma política absolutamente equivocada e muitas vezes me parece que é uma política proposital, porque não há maior fator de controle que o medo. A pessoa com medo, a pessoa insegura, ela aceita a restrição de liberdade. Quando disseram, olha, vamos desarmar a população, está tendo muita morte, a maioria das pessoas aplaudiram. Por quê? Porque estão com medo. Não, tudo bem, eu não vou poder ter arma, mas pelo menos também vai se dar um jeito nisso. As pessoas vão aceitando. São Paulo aprovou a lei que a pessoa não pode usar o telefone celular dentro do banco. Agora aprovou outra que a pessoa não pode entrar de capacete no posto de gasolina. O cara tem que descer da moto antes de entrar no posto de gasolina. Como se o bandido fosse descer da moto, tirar o capacete e lá saltar para ser filmado. Né? Ou fosse incomodar que ele levar uma multa. Fala, não, ó, está assaltando, mas eu vou lhe multar. Se você está de capacete, ele não pode. E as pessoas aceitam isso, eu vejo isso muito de perto, com uma passionalidade, aliás, com uma passividade tão grande, mas tão grande que é assustadora. As pessoas abrem mão dos seus direitos, abrem mão das suas liberdades, não percebem que vão sendo cozidas aos poucos. Né? Então você não pode fazer isso, você não pode comer sal lá em Vitória. Né? Aliás, você viu o que eu fiz lá em Vitória, né? Uma palestra lá, né? Eu levei 1 quilo de sal para o restaurante, né? Por em cima da mesa. E as pessoas vão aceitando isso e vão querendo mais disso. Né? Então quando as pessoas falam assim, não, o governo tem que fazer alguma coisa pela segurança pública. Né? Ele não vai fazer nada que ele já faz. Aliás, só faz besteira. Né? Então pare. Né? Pare de pedir o que você não vai ter, porque não vai aumentar. Né? Por isso que a gente está nessa briga. Eu sempre tive um posicionamento muito diferenciado no que diz respeito à segurança pública. Né? Eu acho que a segurança pública não é metafísica.
né? Segurança pública é ação, não tem jeito, senão você não resolve. A gente está caminhando exatamente, continuamos caminhando no sentido que não funciona, que não vai funcionar, aplicam a mesma fórmula todo ano, achando que um dia essa fórmula vai dar um resultado diferente. A gente sabe que não vai dar. E o que eu posso dizer para vocês, depois de 20 anos, com total tranquilidade, né? Hoje, o que a gente está fazendo não é lutar falando de armas. Hoje, o que a gente está fazendo é defendendo a liberdade, porque é isso que realmente está em jogo. Muito obrigado.